Estimulado talvez pela onda de fanfarronice revolucionária que vem crescendo desde o encontro de Chiapas, o professor Emir Sader decidiu partir para a propaganda esquerdista mais direta e rasteira, usando para este fim as páginas de uma imprensa que ele mesmo, surpreendentemente, afirma estar a serviço da direita. A massa compacta de mentiras, tolice e grosserias que ele fez publicar na edição de ontem do JB não pode ficar sem resposta, se é que o leitor brasileiro ainda tem direito à informação correta. Sader acusa de hipócritas todos os que fazem críticas à esquerda sem assumir um compromisso político com a direita. O pressuposto implícito é que só se pode criticar um bloco ideológico em nome de outro bloco ideológico, nunca em nome da moral, da lógica, da ciência ou do puro e simples bom senso. Todas as categorias do conhecimento humano estão submetidas aos critérios absolutos da guerra ideológica. Antes de decidir se 2 mais 2 são 4 ou 5, o professor Sader tem de perguntar se quem o disse foi o mocinho esquerdista ou o bandido direitista. Não existe realidade fora do palquinho maniqueu que constitui o máximo horizonte mental de um perfeito idiota latino-americano. 2. Ele assegura, com a cara mais bizonha do mundo, que a esquerda abrigou ao longo do século o que de melhor a inteligência humana produziu, e que por esta razão a direita tem complexo de inferioridade no plano da inteligência. Isto bem mostra o nível das leituras desse pretensioso semiltrado. A intelectualidade de esquerda é vasta, mas nunca é Ebrow. Ela não tem um Eliot, não tem um Yeats, um Claudel, um Valery, um Pound, um Rilke, um Husserl, um Schiller, um Hartmann, um Jaspers, um Heidegger, um Popper, um Whitehead, um Lavelle, um Berdyaev, um Bergson, um Cassirer, um Cross, um Mircea Eliade, um Jung, um Thomas Mann, um Weber, um Keynes, um Toynbee, um Jaeger, um Spengler, um Guénon, um Schwann, um Voegelin, um Weil, mas tem uma multidão de pequenos Jean-Paul Sartres que falam pelos cotovelos tentando fazer a quantidade passar por qualidade. Essa arraia miúda embevecida pela própria retórica domina as universidades, a imprensa e o movimento editorial, onde penetrou desde a década de 30 ajudada pelas verbas culturais da KGB, uma história que Sader provavelmente ignora, e onde reina até hoje pelo boicote sistemático aos adversários superiores à inteligência, cultura e honestidade. A esquerda não tem nada, intelectualmente, exceto 2 ou 3 pensadores medianos como Lukács e Horkheimer, sempre patrulhados pela própria esquerda, exceto, naturalmente, aquilo que rouba. Nosso descarado professor contabiliza no patrimônio esquerdista até mesmo Freud, um moralista conservador, V. Philipp Rieff, Freud, Domindorf a moraliste, e Bertrand Russell. Só aderiu à esquerda em plena senilidade e que na época do seu maior esplendor intelectual propunha nada menos que uma guerra atômica preventiva contra a URSS. Se há um motivo sério para alguém sem preconceitos políticos perder toda a confiança na esquerda é justamente a constatação da manifesta inferioridade intelectual da horda esquerdista, que monopoliza as instituições culturais e aí estabelece o socialismo do QI, nivelando tudo por baixo e declarando inexistente o que quer que esteja para além de seu horizonte de sapo no fundo do poço. Ela tem o monopólio da patifaria cultural, com que ilude a massa dos desprivilegiados da inteligência. Ao acreditar no mito de sua superioridade, ela mostra que é apenas vítima de sua própria intrugice. 3. Sader afirma que quase ninguém se assume como neoliberal, mentirinha boba que não resiste sequer a um confronto com a lista de membros do Instituto Liberal, que o professor Sader cuidadosamente se esquivou de consultar para poder preservar intacta sua crença de que os homens inteligentes são de esquerda. 4. Ele diz que a direita arca com o onus de ter possuído Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, Pinochet, Videla e Médici, mas prudentemente se omite de acrescentar que as vítimas desses todos, somadas, incluindo mortos, presos, torturados e simplesmente incomodados, não chegam à metade da cifra de pessoas assassinadas por ordem de um só governante esquerdista na URSS em apenas 2 décadas. O número total de vítimas da tirania esquerdista, entre China, Rússia, Polónia, Cuba, etc., sobe aliás a 150 milhões de pessoas, quase 4 vezes o total dos mortos da Segunda Guerra Mundial. É preciso ser realmente um perfeito idiota para supor que todo esse morticínio foi apenas um amontoado de desvios acidentais sem qualquer conexão com a ideologia socialista, e que esta se conservou pura e imaculada no céu das essências platônicas, a salvo de toda a contaminação da história, tendo agora cacife bastante para se apresentar ao mundo como expressão do mais elevado humanitarismo combatido pelos malvados direitistas. 5. Sader mente ao dizer que a direita monopoliza os espaços nos meios de comunicação. A verdade é precisamente o contrário. É muito difícil hoje em dia varar a barreira com que o esquerdismo dominante nas redações protege os seus ídolos contra qualquer crítica mais séria que alguém pretenda lhes fazer. Mesmo homens de grande prestígio, na direita, encontram enorme dificuldade para fazer publicar suas palavras. E na TV, quando se organiza um debate, ou simulacro de debate, a esquerda tem sempre direito a pelo menos 2/3 das vozes, exceto no canal dos evangélicos. Na imprensa cultural, então,
está ainda em pé o Muro de Berlim. Será que Sader já viu, em algum suplemento, resenha de algum livro publicado pela Biblioteca do Exército, pelo Instituto Liberal ou por editora evangélica? E como explicar o silêncio total de que a imprensa cerca os notáveis congressos de filosofia dirigidos em São Paulo por Miguel Real, no Rio por Tarcísio Padilha, comparado à ruidosa festividade com que celebra os happenings pseudoculturais em que os senhores Adalto Novaes, Marilena Chauí e Tuti Quanti gastam com futilidades o dinheiro público? Todo esse policiamento da opinião será obra da direita. Seja, mais falso ainda é dizer que a direita possui editoras milionárias para divulgar o pensamento neoliberal. É só ler os catálogos das principais editoras, e sobretudo das mais ricas, para ver que o esquerdismo é senhor quase absoluto do mercado editorial, onde defende seu monopólio a dentadas. Obras neoliberais, em geral, só são aceitas para edição quando financiadas pelos autores. E obras propriamente conservadoras, na acessão correta da palavra, simplesmente não existem no mercado editorial brasileiro, o que permite que a esquerda, desinformando o público, explore à vontade a confusão entre neoliberalismo e conservadorismo. O Sr. Sader já viu alguma tradução de Roger Scruton, de Ramacapa Coomaraswamy ou de Martin Lins, se é que já ouviu falar deles? Quanto ao aparato editorial do Estado, a única voz divergente no coro unanimitário do esquerdismo que o domina foi a editora da Universidade de Brasília no tempo do reitor José Carlos de Azevedo. E malgrado o fato de que a série de livros ali publicada fosse celebrada por Karl Dutz como uma das melhores coleções de obras políticas já produzidas neste mundo, a coleção foi extinta logo após a saída de Azevedo, o qual até hoje sofre os efeitos do rancor esquerdista nem um pouquinho disfarçado. O professor Sader, em suma, junta à completa falta de informação a total carência do desejo de adquiri-la. Ele imagina que com suas leiturinhas vulgares pode julgar a cultura de todo um século, mas é muita areia para o seu caminhãozinho. Ele é como a Espana Miserável, de António Machado, que em Vuelta en sus Andrajos desprecia quanto ignora. Pretencioso, arrogante, semiculto como em geral são os membros da inteligência esquerdista brasileira, ele só engana a quem deseja ser enganado. Decididamente, ele não veio para explicar, mas para confundir. E, pretendendo contestar o manual do perfeito idiota latino-americano, só o que ele consegue é mostrar aos aspirantes o caminho da perfeição. 6 de agosto de 96